Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A nossa meditação hoje está em 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Veja o exemplo de Ana. É um exemplo de consagração, que pediu ao Senhor um filho e então o dedicou para Deus. Minha mãe Zulmira, ela também teve uma experiência, ela se inspirou na vida de Ana, e quando eu nasci me dedicou ao Senhor, colocando-me o nome de Samuel. As mães cristãs devem compreender que são cooperadoras de Deus ao educarem e disciplinarem os seus filhos de tal maneira que os habilitem a refletirem o caráter de Cristo. Nessa obra, elas terão a cooperação de anjos celestiais. Mas é um trabalho deploravelmente negligenciado e por esta razão Cristo é privado da sua herança, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. Mas, por meio da habitação do Espírito Santo na alma, a humanidade pode colaborar com a divindade. Pais e mães podem colaborar com a divindade, educando os filhos para Deus. As lições de Cristo na ocasião em que recebeu as crianças devem causar a mais profunda impressão em nossa mente. As palavras de Cristo, que estão ali em Mateus 19:14, que diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Estas palavras encorajam os pais a conduzirem os seus filhinhos a Jesus. Eles podem ser obstinados, teimosos e possuir paixões semelhantes às dos demais seres humanos, mas isso não deve desanimar-nos, como pais, de conduzir os nossos filhos a Jesus. Jesus abençoou crianças sujeitas aos mesmos sentimentos e às tendências que os nossos filhos possuem. Muitas vezes erramos na educação dos nossos filhos. Quem não erra? Todos nós erramos. Os pais frequentemente condescendem com seus filhos no que é egoísta, no que é desmoralizador, e em vez de sentir angústia de alma por sua salvação, deixam os filhos vaguearem a esmo e crescerem com gênio perverso e desagradáveis traços de caráter. Não aceitam a responsabilidade que lhes foi dada por Deus de educar e preparar seus filhos para a glória do Senhor. Ficam desgostosos com as atitudes dos seus filhos e desanimados ao perceberem que as faltas deles constituem o resultado da sua própria negligência, desanimando-se assim. No entanto, queridos pais, se nós reconhecermos que jamais seremos desobrigados do encargo de educar e preparar nossos filhos para Deus, se realizarmos nosso trabalho com fé, cooperando com Deus mediante fervorosa oração e diligência, seremos bem-sucedidos em conduzir os nossos filhos ao Salvador Jesus. Antes da criança nascer, pai e mãe, quando o bebê ainda está no ventre materno, devem consagrar esta criança para Jesus. Quando a criança nascer, façam a dedicação dela, levando-a ao templo, levando-a à igreja e dedicando-a para Jesus. Ore como Ana orou e entregue o filho nas mãos de Deus. Os exemplos de mães consagradas estão na Bíblia. O exemplo de Ana, mãe de Samuel, Joquebede, mãe de Moisés, Isabel, mãe de João Batista, e Maria, especialmente Maria, a mãe de Jesus. Que você, mãe, você, pai, deem o exemplo, deixem-se guiar pelo Espírito Santo na salvação dos filhos, porque os filhos são a herança do Senhor. Fique com a paz de Jesus.